A infecção pelo Candida albicans, denominada candidíase, é a infecção fúngica bucal mais comum e pode apresentar diferentes formas clínicas, verdade, né? Candidíase pode ter diferentes formas clínicas. Uma a gente já até falou num dos vídeos: pseudomembranosa, eritematosa, quelite angular, glossite romboide mediana, candidíase hiperplásica e a candidíase mucocutânea. A candidíase caracterizada pela presença de placas brancas aderentes na mucosa oral, que lembram queijo coalho, removíveis pela raspagem com um abaixador de língua ou compressa de gaze seca, e mucosa subjacente, normal ou eritematosa, corresponde a alternativa A, candidíase eritematosa, atrófica aguda; B, atrófica crônica; C, candidíase multifocal crônica; e candidíase pseudomembranosa. Bem simples. Se é uma candidíase em placa branca removível à raspagem, é, sem dúvida nenhuma, candidíase pseudomembranosa, uma das mais comuns. Candidíase pseudomembranosa é muito comum num recém-nascido ou num idoso, num paciente imunodeprimido, por exemplo, aquele paciente com HIV, já com a manifestação da AIDS. É comum uma candidíase bastante exuberante pseudomembranosa, que vai até a região de orofaringe. Então, a presença de candidíase indica uma imunodeficiência, geralmente, né? No recém-nascido, porque o sistema imunológico não está maduro; no idoso, o sistema imunológico está em declínio. Atrófica crônica, né, seria uma lesão avermelhada, por exemplo, uma glossite romboide mediana. Atrófica aguda, né, ou atrófica crônica, a gente poderia também colocar os casos de estomatite protética, aquelas lesões em que o palato na área chapeal fica todo vermelho, que pode também ser classificado como atrófico agudo. Multifocal crônica seriam as lesões em que haveria aquela lesão leucoplásica, uma placa branca, e aí essas lesões, existe uma discussão na literatura se são lesões de candidíase que podem se cancerizar, ou é uma leucoplasia em que houve essa contaminação secundária pelo fungo Cândida. Então, candidíase pseudomembranosa é uma placa branca removível à raspagem, isso que é uma manobra semotécnica muito importante para diferenciar, por exemplo, das placas brancas que não são removíveis à raspagem, e aí a gente entraria com outros diagnósticos diferenciais se não fosse removível, como por exemplo leucoplasia, queratose irritativa, líquen plano, entre outras lesões. Esse tipo de questão é uma questão bem tranquila, uma questão mais tranquila, mas é importante você saber também todas as outras classificações. Candidíase eritematosa tem uma relação forte com antibiótico terapia prolongada, a paciente vai ter áreas eritematosas, pode ter aquela lesão beijada em dorso de língua e região de palato também.